Shalom, 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 shalom no nome do Altíssimo Criador Elohim Yah, que nos deu a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui para podermos dar a continuação a propósito dos 5 pontos do calvinismo. 5 pontos do calvinismo. Eu meti aqui um resumo porque era necessário. Meti aqui um resumo porque eu queria vos trazer hoje a comparativa dos dois ensinamentos e a correção que foi feito ao ensinamento humanista do livre-arbítrio, como primeiro ponto do ensinamento do armenismo. A teologia armenista, que foi praticamente evidenciada, ensinada pelo Jacob Arminius, que era conhecido e também um pregador reformista, também estava no meio dos reformistas, mas que a sua visita ao Vaticano e especialmente ao seu encontro com os homens conhecidos de bata preta, não é? Vocês já sabem quem são. Ele foi instruído, durante o tempo que ele passou no Vaticano, foi instruído por esses padres uma doutrina romantresca, quer dizer, uma doutrina romana baseada, quer dizer, uma doutrina que saía fora dos ensinamentos dos reformados. E ele trouxe essa doutrina consigo. Quando os reformados deram conta que ele estava a ensinar coisas diferentes da teologia reformada, corrigiram-lhe, ele se desculpou, mas depois de se desculpar, continuou com esses ensinamentos, onde ele formou muitos discípulos com esses fundamentos da doutrina do armenianismo. Armenianismo é uma doutrina que tem como princípios de ensinamento que eu mostrei na aula passada. O ponto primeiro é o livre-arbítrio, não é? O livre-arbítrio, eu vou tentar aqui fazer um resumo, e aliás está aqui na vossa tela, vocês podem verificar. Um resumo está em francês, mas nós vamos procurar traduzir em português para ver se vocês possam compreender. Então diz o seguinte: o livre-arbítrio ou a capacidade humana. Esse é o primeiro ponto do ensinamento do arminianismo, que veio praticamente dos ensinadores católicos, formaram o Jacob Arminius para ver se podia criar a censura no meio da igreja reformada, no meio da teologia da graça de Deus, porque esse era o objetivo. E aliás, se vocês vejam hoje, por exemplo, o que se passa no meio de todas essas igrejas de Reveil, pentecostistas, igrejas, todas essas igrejas que têm
o arminianismo como a base da sua teologia. O objetivo foi deles separar praticamente do ensinamento original, que é fundado na teologia reformada da graça de Deus. Eu vou falar de Deus para vocês compreenderem, mas nós que já estamos revelados, não falamos mais de Deus, porque sabemos que Deus é o sinônimo de brilho do sol, que era adorado como Deus. No latim era Deus e passou a ser Deus. Então, nós refutamos isso. No calvinismo moderno, nós refutamos isso porque fomos abertos à compreensão desses princípios. Então, viemos na originalidade do nome do Criador, do Altíssimo, que é Yah ou Elohim. Então, quando você nos ouvia falar do Yah ou Elohim, é aquilo que vocês estão habituados a se chamar de Deus. O que nós refutamos porque conhecemos a essência dessa palavra Deus, de onde que vem. É uma idolatria, não tem nada a ver com o Criador dos céus e da terra, o Espírito que criou o universo. Então, continuando a dizer que as pessoas, o Jacob Arminius, quando voltou, levou consigo a doutrina ensinada no Vaticano para poder dividir, não é, o ensinamento ou a teologia da graça de Deus. Pediu desculpas, mas voltou de novo a rebata dessa mesma doutrina, que é o primeiro ponto dessa doutrina do arminianismo, não é? É a filosofia ou a teologia arminiana, o arminianismo, primeiro ponto, é o livre-arbítrio ou a capacidade humana. Falei isso ontem, vou repetir, porque eu gosto de repetir para que as pessoas compreendam bem os ensinamentos. Arminiana, que tem a ver com o primeiro ponto, livre-arbítrio, a capacidade humana. Significa dizer que este é uma doutrina, é um ensinamento teológico que se encontra em 90% do sistema religioso, que não tem nada a ver com a teologia da graça soberana de Yah. Os que não estão revelados dentro a teologia, ou que não são alunos da teologia da graça soberana do Yah, são submissos à teologia do arminianismo, que tem a ver com o primeiro ponto da sua doutrina, livre-arbítrio, capacidade humana. O que isso significa? Significa que, embora a natureza do homem tenha sido seriosamente afetada pela queda do homem, não é? Pela queda do homem, pela queda, o homem não ficou num estado total de fraqueza espiritual. Quer dizer que o livre-arbítrio ensina que mesmo que o homem tenha caído, mas não ficou fraco, não ficou num estado de total fraqueza espiritual. Não ficou num estado de total fraqueza espiritual. Deus, na sua misericórdia, permite que cada pecador se arrependa e creia, mas falo de modo a não interferir na liberdade do homem. Quer dizer que Deus, na sua misericórdia, dá a oportunidade do pecador se arrepender ao crer, não? O pecador ao crer, mas Deus não faz, o Yah, Elohim, não faz isso de uma maneira a depender dele, mas faz isso de um modo a não interferir na liberdade do homem. Quer dizer que o homem é que decide se ele quer ser salvo ou não. Deus deu a liberdade a este homem. Por isso é que a doutrina principal do arminianismo é
livre-arbítrio, ok? Cada pecador tem livre-arbítrio e o seu destino eterno, independentemente do uso que ele faça. A liberdade do homem consiste na sua capacidade de escolher o bem em vez do mal nas coisas espirituais. Sua vontade não está escravizada à sua natureza pecaminosa. Quer dizer que esta é a base do ensinamento do livre-arbítrio que é ensinado no armenianismo. Eu hoje quero resumir para acabarmos um pouco rápido essa lição, ok? Estes são os ensinamentos que você encontra em todo o sistema religioso. Todo o sistema religioso de Reveille, católico, sétimo dia, espíritos, pentecotistas, vais encontrar testemunhas de Jeová. Todo o sistema religioso mundial vem do ensinamento do arminianismo. A teologia arminianista é que fundou esta base. Quando vocês dizem na vossa igreja, não, temos o Espírito, está escrito na Bíblia aqui, o Espírito Santo, não sei o que, etc, etc. É uma doutrina que foi resumida pelo Jacob Arminius, vindo da Igreja Católica, para poder, o objetivo, destruir o movimento reformista fundado na teologia da graça soberana de Elohim. Compreender, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto deste livro, desta doutrina arminianista ensinada. Segundo ponto, eu ensinei isso ontem, mas estou aí rápido para depois verem o que eu vou fazer com tudo isso para vocês compreenderem. Segundo ponto é eleição condicional, que eu disse ontem que podia dar a continuidade. Então, hoje estamos a dar a continuidade. A eleição condicional, o que é isto? A eleição condicional significa dizer, Deus escolheu certos indivíduos antes da fundação do mundo para serem salvos. Esta escolha foi motivada pelo facto de Deus ter previsto antecipadamente que esses indivíduos responderiam ao seu chamado. Deus sabia quem seria aquele que acreditariam livremente no seu evangelho. Estes são os que ele escolheu. A eleição foi feita, portanto, determinada ou condicionada pelo que o homem faria. Por isso é que vocês escutam, por exemplo, a pregação nas vossas igrejas dizer: a tua salvação depende do que você vai fazer. É a teologia do arminianismo, que vem do arminianismo e passou para todo o sistema religioso. Quando você escuta isso, os pastores que não estudaram um pouco estes princípios que estou aqui a ensinar, a vos transmitir para o vosso conhecimento, eles pensam que não, o Espírito Santo é que revelou que nós temos que ser. Aliás, o Jacob Arminius também dizia a mesma coisa. O Espírito Santo é que revelou e etc, etc. Ok? Então, esta é a base que vem do arminianismo. Entendem? Da teologia arminianista. É isto que é ensinado nas vossas igrejas, o que vossos pastores pregam e que vocês também pregam, e pensam que é um dito tal apóstolo que apareceu em 1900 e tal, enquanto que esses ensinamentos vêm de 1500, 1600 anos. 1500, 1600 anos. E os vossos que vocês ensinam hoje apareceram vindo mesmo desta teologia, começou a ser ensinado, e vocês sabem disso, das igrejas começaram a ser abertas
1970, 1960, 1990, 1980, 1980 e tal, e 90 e 2000. São igrejas novas, mas com a teologia antiga do arminianismo. Não sei se estou me fazer compreender. Então, era isto ali e diz que Deus previu e que motivou a sua escolha, não foi um dom seu, não foi criada pelo poder regenerador do Espírito Santo, mas resultou unicamente do livre arbítrio do homem. Quer dizer que a salvação dependeu da escolha e da decisão livre, a livre escolha do homem. Não tem a ver com a determinação de Elohim na vida do homem. Quer dizer que o homem é livre de escolher ou não. São ensinamentos que vocês aprenderam das vossas igrejas que foram abertas em 1960, 1970, 1980, 1990. São ensinamentos que vêm de 1500 e tal, 1600 e tal, ensinamentos antigos que foram reproduzidos nas vossas, que vocês pregam nas vossas igrejas e vocês acham que é isto que é a realidade. Vocês têm que achar que é a realidade porque Jacob Arminius conseguiu formar muitos discípulos, de onde vieram as igrejas pentecostais, pentecotistas, evangélicas, igrejas carismáticas, igrejas espíritas, igrejas batistas, igrejas adventistas, igrejas testemunhas de Jeová, várias igrejas. Todo esse sistema religioso utilizam a base doutrinária ou a teologia do arminianismo. Compreende? É isto que estou aqui a vos repetir, que já falei ontem. Eu gosto de repetir para que as pessoas entendam e compreendam bem. Então, o segundo ponto desta doutrina é eleição condicional. A eleição, Deus viu que essas pessoas no futuro vão acreditar, dependendo da vontade deles, acreditar no Evangelho para serem salvos. Não é a determinação do eleito. Eu depois vou fazer comparação com os 5 pontos calvinistas e vocês vão ver. Passamos esse ponto e diz que assim, eleição condicional, assim é a escolha de Cristo pelo pecador. E não há escolha de Deus, a escolha de Deus pelo pecador. Quer dizer que é o pecador que escolhe Cristo e não é Cristo que escolhe o pecador. Ok? Passamos esse ponto e vamos entrar no terceiro ponto do arminianismo. O terceiro ponto do arminianismo tem a ver com a redenção expiatória universal ou geral. O que isso significa? Isso significa que a obra redentora de Cristo tornou a salvação possível para todos, mas não garantiu verdadeiramente a salvação para ninguém. Quer dizer que a obra redentora de Cristo tornou possível a salvação para todos, mas não garante verdadeiramente a salvação para ninguém. Embora Cristo tenha morrido por todos os homens, somente aqueles que nele creem são salvos. Somente aqueles que nele creem são salvos. Por isso é que vocês vejam que quando nós falamos da salvação, ou quando o sistema religioso fala da salvação no sentido de que Cristo, na verdade, sendo o Redentor, tornou a salvação possível para todos. Mas essa salvação não garante verdadeiramente a salvação para ninguém. Quer dizer, a obra de Cristo não garante verdadeiramente salvação
salvação para ninguém. É por isso que vocês veem no sistema religioso, nas vossas denominações religiosas, mesmo que vos pregam que Cristo morreu por vocês, para a salvação de vocês, mas ainda vos condicionam. Vos dizem que se você não fizer isso, não vai ser salvo. Se você não fizer aquilo, não vai ser salvo. Se você não fizer aquilo, vai ser salvo. Se você não fizer aquilo, não vai ser salvo. Então, fora daquilo que Cristo fez, você tem que fazer também algo para você ser salvo. Vem do arminianismo. A raiz doutrinal do ensinamento das vossas igrejas vem do arminianismo. Está aqui escrito que a salvação, mesmo Cristo ter morrido para a salvação, mas essa salvação não garante a ninguém. Quando diz que não garante a ninguém, significa dizer que para garantir a alguém, alguém tem que fazer algo para ter a garantia dessa salvação. Quer dizer, permuta, troca. Cristo morreu por você, você tem que fazer também alguma coisa para você beneficiar dessa salvação. Não é isso que vocês pregam nas vossas igrejas? É isso. Não é essa a doutrina principal nas vossas igrejas? É esta. Então, são filhos de Jacob Arminius. São os vossos pastores, apóstolos, que se identificaram como apóstolos, são filhos de Jacob Arminius. Estão a compreender? São filhos de Jacob Arminius. Quer dizer que Jacob Arminius é o pai espiritual deles. E a doutrina de Jacob Arminius vem de quem? Vem praticamente da igreja católica. Por isso que a igreja católica reivindica que todas essas igrejas de Reveille, pentecotistas, todos carismáticos, etc., são seus filhos. Porque o que eles ensinam, aquele que lhes formou para serem pastores, recebeu da igreja católica. Entende? Nós, na graça, não somos filhos da igreja católica, porque os ensinamentos, a teologia da graça de Deus não tem nada a ver com os ensinamentos da igreja católica. E mesmo se há alguns pontos que ficaram, que os reformistas, os antigos reformistas, deixaram ainda acontecer no movimento reformista, os reformistas modernos compreenderam como um deles sou eu, e metemos isso de lado. Como eu vos disse agora, falar de Deus. Deus, estudos aprofundados, Deus é o raio do sol. Deus é o brilho do sol. Não tem nada a ver com Elohim, não tem nada a ver com Yah, não tem nada a ver com o Espírito Criador. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É uma idolatria. Mas vocês continuam a invocar. Mas nós, depois de descoberto, já não falamos mais, não citamos mais o Yah, o Criador, o Omnipotente, o Mestre do mundo, como sendo Deus. Porque ele não é Deus, ele é Yah, o seu nome sagrado e santo. Ok? Passamos. Depois falamos o quê? Passamos para o quarto ponto desta doutrina. O quarto ponto desta doutrina é: o pecador pode realmente resistir ao Espírito Santo. O que é que isso significa dizer? É aquilo que vocês costumam ouvir nas vossas igrejas. Se você não fizer isso, o Espírito Santo não vai entrar. Abre o coração para o Espírito Santo entrar. Abre o coração. Faz aquilo, jejua para o Espírito Santo entrar. Por quê? Porque você está a resistir o Espírito Santo. Porque você resiste o Espírito Santo. Por isso é que eles vos ensinam as táticas de como fazer para o Espírito Santo estar em você, entrar em você. Isso vem da doutrina do arminianismo. Vem do Jacob Arminius. Então, diz o seguinte: o Espírito Santo chama interiormente todos aqueles que são chamados exteriormente através da pregação do Evangelho. Tem aqueles que dizem isso, que você vem na igreja porque o Espírito Santo te trouxe na igreja. Significa dizer que o facto de você vir na igreja, o Espírito Santo chamou-te no interior e te trouxe para a igreja no exterior. Há aqueles que dizem isso. Diz que ele faz tudo o que pode para levar cada pecador à salvação.
Mas como o homem é livre, ele pode resistir ao chamado do Espírito. Ele pode resistir ao chamado do Espírito. Vocês já ouviram isso? Tem muitos exemplos no Antigo Testamento, que você vê o David, por exemplo, quando chora que o Senhor não tira de mim o teu espírito. Quer dizer que é ele que está a controlar a divindade, é ele que está a controlar o espírito de Yahweh. Não é o espírito que está a controlar ele, mas é ele que controla o espírito de Yahweh. Estão a compreender? Então é por isso que vocês escutam, não faz isso, não sabe, porque senão o Espírito Santo, quer dizer, são vocês que controlam quando é que o Espírito Santo pode entrar em vocês, pode se instalar em vocês, e quando é que ele não pode. E quando é que ele não pode. Por isso é que vocês ouvem nas vossas igrejas, perdeu o Espírito Santo. Ah, esse irmão ontem fumou, perdeu o Espírito Santo. Não sei onde é que está escrito que fumar perde o Espírito Santo. Ah, irmão bebeu, perdeu o Espírito Santo. Bom. Ah, não, porque no Antigo Testamento vimos pessoas que beberam, a Bíblia diz, embriagai-vos com espírito, não com bebida. Não significa dizer que isso interdige as pessoas beberem. Moderadamente, não estamos a falar serem escravos da bebida, porque tudo que é exagero é pecado. Quer dizer, pecado para vocês, para aqueles que ainda não foram justificados por Cristo, não é? Para aqueles que foram justificados, é erro. Isso traz desequilíbrio mental e físico, e não é bom. Então, mas para vocês que ainda não estão salvos, vocês ainda que estão no livre-arbítrio, que estão à procura por vossos meios para atingir a salvação, como é a vossa doutrina, então vocês, se vocês beberem, pecaram, beberam demais, pecaram. Não? Eu vou vos dar exemplo. A Escritura diz que Jesus bebia, mas era cheio do Espírito Santo. Não ouvimos a dizer que o Espírito Santo saiu dele. Por quê? Isso depois vão compreender quando nós entramos nos 5 pontos do calvinismo. Ok? Então, vocês podem resistir. A doutrina vos ensina que o homem pode resistir, sim, senhor, o Espírito Santo. E o Espírito Santo pode sair dele, porque o homem lhe resistiu, porque fez aquilo e isso que não agradou ao Yah. Então, esta é a doutrina. E depois diz que mas o Espírito Santo não pode regenerar um pecador até que ele creia. Quer dizer que o Espírito Santo não pode fazer um pecador uma nova criatura até que ele mesmo próprio creia. Quer dizer que a decisão é do homem, é o livre-arbítrio, que é o ponto principal da teologia armeniana, do arminianismo. Então, essa doutrina do arminianismo, o ponto principal sempre é o livre-arbítrio. Quer dizer que a decisão é do homem e não é de Deus. Vamos passar para o quinto ponto. O que é que o quinto ponto diz da doutrina do arminianismo? Diz, caindo em desgraça. O crente pode cair na desgraça. O que é que isso significa? Significa aqueles que creem e são verdadeiramente salvos podem perder a salvação. É isso que vocês escutam. São esses 5 pontos fazem a base dos ensinamentos das vossas igrejas, das vossas instituições religiosas. O vosso pastor pode dar parábola, mas vai voltar sempre nesses 5 pontos. Vai dar volta a voltar nesses 5 pontos. E vocês pensam que isto aqui é o apóstolo fulano que abriu a igreja chamada fulano que nos ensinou isso. Aprendeu com Osborne, aprendeu com não sei quem é, aprendeu com Billy Graham, aprendeu todos esses Billy Graham, Osborne, Benin, todos esses grandes pastores, Cris e outros mais pastores dos movimentos de Reveil. Todos eles, a base doutrinal dos seus ensinamentos é o arminianismo. Compreendam isso? É o arminianismo. Estou a vos ensinar isto para que vocês compreendam de que teologia, qual é a teologia que fundamenta os vossos ensinamentos.
E esses ensinamentos, Jacob Arminius aprendeu dos padres jesuítas da Igreja Católica. Quando ele sai da Holanda, no meio dos outros pastores missionários da Reforma, ele vai para Vaticano e ficou lá um bom tempo em Vaticano, sob a égide dos jesuítas. E os jesuítas vêm praticamente da doutrina do Jerônimo. O Jerônimo é aquele que se disputava com Santo Agostinho sobre os ensinamentos das Escrituras. O Jerônimo defendia esses 5 pontos do arminianismo, enquanto que o Santo Agostinho defendia, quer dizer, Jerônimo e Agostinho são pais da igreja, hein? Então são eles que, depois do apóstolo Paulo, foram pegando praticamente em certos pontos para desenvolver praticamente o Evangelho. E já nos séculos modernos, então é assim que Jerônimo é o pai fundador do movimento católico. Essa doutrina do livre-arbítrio vem praticamente da Igreja Católica através do Jerônimo. E o Jacob Arminius, sendo um ensinador, um teólogo, não é, do movimento reformista, que tinham praticamente protestado contra os ensinamentos da Igreja Católica, para começar a ensinar a graça, a teologia da graça soberana de Yah, ele sai de novo do movimento reformista para ir se encontrar com os padres jesuítas, que são os mestres do ensinamento dessa doutrina chamada doutrina romantresca. Romantresca, que vem praticamente dos padres jesuítas como a base dos ensinamentos do Jerônimo. Uma vez ter aprendido esses 5 pontos, ele volta para a Holanda e cria uma rebelião dentro do movimento reformista. Foi convocado para lhe ouvirem, ele se desculpou, depois de sair da sala, continuou o seu movimento. É de onde ele começou a formar muitos discípulos que são fundadores das vossas denominações religiosas. As vossas igrejas, os vossos pastores, os fundadores das vossas igrejas, vêm praticamente dos filhos espirituais ou dos filhos doutrinais, não é, da teologia do arminianismo, vindo de Jacob Arminius. Foi uma tática que a Igreja Católica utilizou para poder acabar praticamente com os reformistas. Tanto que aqui na Europa você vai encontrar as igrejas verdadeiramente reformadas, são poucas. Tem pouca gente, não há muita gente, são igrejas pequenininhas, não há mais muita influência. Por quê? Porque a tática da Igreja Católica funcionou. Funcionou no sentido de que, ao transmitirem Jacob Arminius a sua estratégia, Jacob Arminius conseguiu formar muitos discípulos praticamente, pentecostistas, reveístas, carismáticos, todos esses grupos aí religiosos, do sistema religioso que você conhece, não é? Desses denominacionais, que para poderem praticamente serem a maioria contra o movimento reformista. E isto persiste até hoje. Os movimentos reformistas são poucos, e as pessoas que defendem a sã doutrina, a doutrina fundada e revelada por Yah ao apóstolo Paulo, como Gálatas 2:7 diz, né? Pedro foi para circunciso e eu para os gentios. Este evangelho dos gentios começou a ser praticamente atacado, e a Igreja Católica continuou praticamente na sua força inicial que ela tinha, porque ele conseguiu destabilizar os movimentos reformistas através desses grupos dos discípulos de Jacob Arminius. Donde é a vossa denominação? Donde é aquilo que vocês tudo fazem, aquilo que vocês fazem?
vocês vejam aí milagres, e vocês pensam que não, é poder de Deus. Não, é através dos milagres que vocês foram praticamente enfeitiçados, foram praticamente dominados psicologicamente, para vocês continuarem nesses grupos. É através de magias, de adivinhações e sopros energéticos de vos fazer cair. São esses 2 pontos ou 3 pontos, quer dizer, a adivinhação, a energia, trabalhar com a energia e os ditos milagres é que vos prendem nesses grupos, tornam-vos ignorantes para vocês não irem atrás dos ensinamentos genuínos e da santa doutrina revelada que já revelou o apóstolo Paulo, que é o evangelho da graça soberana do Yah. Então, esses eram os 5 pontos do calvinismo, 5 pontos do arminianismo, que faz parte das vossas denominações religiosas. Ok? Então, eu vos disse no vídeo passado que os calvinistas tiveram que desenvolver também 5 pontos ou 6, né, mais 5 pontos para poderem combater o falso ensinamento do Jacob Arminius. Fizeram 6 meses de convênio, 6 meses para tratarem esses 6 pontos do calvinismo. Não é um trabalho pequeno, foi um trabalho árduo, onde produziram 150 sessões. Durante 6 meses, produziram 153 sessões para poderem praticamente pôr a nu os falsos ensinamentos do arminianismo. Quer dizer, o que vocês ensinam nas vossas igrejas, que é o fundamento teológico do arminianismo, é uma heresia, é praticamente um falso ensinamento. É um ensinamento que o homem procura a sua soberania. Quer dizer que o Adão, carne, homem, procura a sua soberania. Não quer depender de Deus, mas dele mesmo. É isso, por isso é que vocês vejam esse ensinamento, eu já vos ensinei aqui, os 5 pontos do arminianismo, que fazem parte praticamente dos vossos ensinamentos, das vossas doutrinas e das vossas teologias. Os calvinistas, que significa dizer reformistas da teologia da graça de Deus, eles nomearam esses 5 pontos como sendo os 5 pontos do calvinismo. Por quê? Porque o doutor João Calvino, o teólogo francês, praticamente o modernizador da Suíça e da Holanda e dos muitos países do norte da Europa, a doutrina reformista ou a teologia reformista foi assim denominada de 5 pontos, conhecida como tulipe. Já vos falei o que é tulipe. Conhecida como tulipe. Esses 6 pontos conhecidos como tulipe foram praticamente, como aqui diz, nós confessamos, portanto, ser a fé, nós confessamos, portanto, ser da fé soberanos separatistas. Separatista por quê? Porque se desfizeram também de certos reformistas que estavam a continuar com certos comportamentos praticamente jesuítas ou do arminianismo. Então, separamos-nos deles para manter genuína, não é, o ensinamento ou a teologia da graça soberana de Elohim. Diz que nós confessamos, portanto, ser da fé, eu,
pessoalmente também, confesso, portanto, ser da fé cristã, do soberanismo separatista. Por isso é que, mesmo no calvinismo separatista, nós hoje conseguimos detectar certos pontos ainda que ainda dá um indício do catolicismo. Então nós combatemos isso. Separatista. Então, e diz que adotamos essa designação para nos identificarmos face à crise das religiões que seguem o caminho da perdição. Assim como as vossas, estás a ver? O caminho da perdição. E o caminho da perdição, ponto. A adaptação tulipe, adaptação tulipe, nos dá toda a essência da nossa fé nas doutrinas da graça, que acreditamos e ensinamos, e não reivindicamos ser o quê? Os únicos detentores delas. No meu caso, é a mesma coisa. Eu tenho a fé e sei que este mesmo ensinamento temos muitos irmãos que ensinam no resto do planeta. Não sou o único detentor e nem esses irmãos são únicos detentores. O Senhor nos leva a amadurecimento e nos encontramos todos praticamente na tulipa. Ok? Na tulipa. Então, e o que é a tulipa? A tulipa significa a tenacidade da depravação total. Ok? A tenacidade da depravação total. O significa a gentileza da eleição incondicional. O L, a lógica aqui está escrito recompra. Exatamente, recompra significa dizer recomprar quer dizer comprar de novo, não é? A recompra limitada quer dizer que o Senhor comprou para Ele mesmo certas pessoas e não todas. Por isso é que se diz limitada, tem um limite. Ok? A letra I significa a importância da graça irresistível. A letra P significa a perseverança dos santos ou a garantia da salvação. O E significa Evangelho da soberania dia. Ok? Agora vamos confrontar os pontos. Quando eu vos disse que os calvinistas, os reformistas de a teologia calvinista desenvolveram 5 pontos em 6 meses, 6 ou 7 meses. E em 123 sessões para poderem combater os falsos 6 pontos do arminismo, ou 5 pontos do arminismo. Quando o arminismo dizia sobre o livre-arbítrio, significa dizer que embora a natureza humana tenha sido seriamente afetado pela queda, o homem não ficou num estado total de fraqueza espiritual. Mas Deus
na sua misericórdia, permite que cada pecador se arrependa e creia. Mas ele faz isso de modo a não interferir na liberdade do homem. Quer dizer que o homem é que decide. Por isso aqui diz que cada pecador tem livre arbítrio e o seu destino eterno, independentemente do uso que dele faça. Quer dizer que cada pecador tem livre arbítrio. Ele pode decidir ou não. Quanto a esta doutrina, quando os reformistas reuniram para dar a resposta aos arminianismos, ou sobre o arminianismo, sobre os 6 pontos do arminianismo, eles encontraram a resposta para o primeiro ponto desta teologia do arminianismo que as vossas igrejas ensinam, não é? Sobre a liberdade da pessoa escolher ou não ser salvo. Então, o que é que os reformistas responderam? Os reformistas responderam o seguinte: enquanto aqui os arminianistas dizem que o pecador é livre e tem a capacidade humana de decidir ou não, os calvinistas responderam a tenacidade da depravação total ou a incapacidade. Significa dizer o quê? Vamos agora aqui ler para vocês compreenderem. Significa, no primeiro ponto do arminianismo, não é? Da livre vontade do homem para ser salvo, o homem livre sobre a sua decisão, os calvinistas responderam o seguinte. Quer dizer, aqui é uma luta entre os humanistas e soberanistas. Os calvinistas são soberanistas e os arminianistas são humanistas. Por isso é que eles dependem muito da carne, da vontade, quer dizer, da percepção carnal das coisas espirituais. Embora que eles mentem sempre, é espírito, não tem nada de espírito, é carnal. Então a primeira pergunta ou a primeira decisão dos arminianistas, os calvinistas responderam a tenacidade da depravação total. Quer dizer que, o que significa? Significa que, como resultado da queda e da tenacidade do pecado, o homem por si mesmo é incapaz de crer no Evangelho para a salvação. Vejam aqui. Quando eles estavam a dizer aqui que o homem, embora tenha sido seriamente afetado pelo pecado, o homem não ficou num estado total de fraqueza espiritual. Quer dizer que ainda tem a capacidade humana de decidir. Como aqui diz que cada pecador tem livre arbítrio. E o seu destino eterno, independentemente do uso que dele faça. Os calvinistas responderam nesse primeiro ponto que não é verdade. Depois de 6 meses de debate para encontrar a resposta desse ponto, eles encontram nas escrituras esta resposta. Não. Na doutrina ou na teologia da graça de Deus, que é a teologia do calvinismo, porque o doutor João Calvino, que era o defensor enfermo praticamente dessas doutrinas, eles responderam a dizer que não. Como resultado da queda, como o homem caiu, e a tenacidade do seu pecado, quer dizer que o pecado tornou-se algo que controlava o homem, diz que o homem por si mesmo, enquanto que eles aqui dizem que ele tem capacidade por si mesmo de crer ou não, os calvinistas disseram não, o homem por si mesmo é incapaz de acreditar no Evangelho para a sua salvação.
ele é incapaz de acreditar no Evangelho para a sua salvação. Por que que eles dizem isso? Para mim não ler tudo isso aqui, para não ser longo, vou... Porque eles disseram, porque eles encontraram aqui, dizer o seguinte: a fé, por que é isso? Porque a fé não é contribuição do homem para a salvação, mas é ela mesma uma parte do dom da salvação de Deus. É o dom de Deus ao pecador e não o dom do pecador a Deus. Quer dizer que é isto aqui que vocês deveriam ensinar. Voltar no Evangelho genuíno é ensinar isto aqui. Não é ensinar que a pessoa tem a capacidade de si mesmo decidir ou não, mas é voltar nesse princípio. Ok? É voltar nesse princípio. É voltar nesse princípio. No segundo princípio, quando os arminianistas dizem que a eleição é condicional, quer dizer que o homem diz que a escolha do homem foi motivada pelo fato de Deus ter previsto antecipadamente que esses indivíduos responderiam o seu chamado. Quer dizer que Deus sabia quem iria acreditar livremente no Evangelho para ser salvo. Quer dizer que a eleição, a condição da eleição, da eleição no arminianismo é dependente da decisão, ainda mais uma vez, da decisão da pessoa. Quer dizer que Deus sabia que essas pessoas vão acreditar nele, porque neles havia motivação suficiente para serem salvos. Eles acreditariam livremente no Evangelho. E o que é que os calvinistas respondem a este falso ensinamento? Os calvinistas respondem à singularidade da eleição incondicional. Quer dizer que a eleição é incondicional, não é condicional como vocês pregam. Condicional depender do homem. Não. Mas é incondicional. Por que é incondicional? Porque diz assim: a singularidade da eleição incondicional é que Deus escolheu certos indivíduos antes da fundação do mundo para serem salvos. Quer dizer que Deus é que escolheu para eles serem salvos. Não é que Deus sabia que eles vão decidir de si mesmo que vão ser salvos. São duas coisas diferentes. Deus saber que eles vão decidir acreditar no Evangelho para serem salvos. Quer dizer que depende deles. Mas aqui, no calvinismo, o segundo ponto para responder esse ponto mentiroso dos arminianistas, diz que não. A eleição é incondicional. Incondicional. Quer dizer que não há condição do homem ser salvo. A única condição do homem ser salvo é a incondicionalidade que Deus determinou antes da fundação do mundo, que esta pessoa vai ser salva. Esta pessoa vai ser salva. Quer dizer que cada eleito tem um sinal de que ele é um eleito. Aconteça o que acontecer na sua vida, a salvação dele está garantida. Não depende dele. Gálatas, Efésios 2, 8 até a 10, você vai encontrar isso.
não depende dele, mas depende de quem lhe escolheu. Porque aquele que escolheu lhe santificou para que ele possa ter o privilégio da vida eterna. Então, combatemos o falso ensinamento do mérito do homem, porque esse segundo ponto do arminianismo é o mérito do homem, e não é Deus, não é o Yah ou Elohim, mas sim o homem. Por isso é que nós falamos que a doutrina do arminianismo é uma doutrina do humanismo, do homem. E a doutrina, o ensinamento do reformista, da graça de Deus, que é conhecido como a reforma de João Calvino, é soberana. Soberana, não a soberania do homem, mas soberania de Elohim. A determinação vem de Elohim. Vou avançar rápido. Então, para irmos no terceiro ponto. No terceiro ponto, para não ler tudo isso aqui, para resumir. No terceiro ponto, a redenção expiatória universal. O que isso significa? Significa que a salvação é possível para todos, mas não garante verdadeiramente a salvação para ninguém. Então você tem que acrescentar alguma coisa: jindungo, óleo, sabão, cambalhotas, comer areia, comer capim, beber certas águas que os dão nas garrafas, esfregar o olho na cabeça. Jesus morreu por vocês, sim, mas temos também que fazer algo, porque não garante totalmente a salvação. Eu tenho que fazer também algo para que essa salvação me seja garantida. É assim que o arminianismo ensina. Isso significa a redenção expiatória para todos, quer dizer, expiatória universal. Qual é a resposta dos teólogos reformistas? Qual é a resposta dos calvinistas nesse caso? Nesse terceiro ponto, os calvinistas responderam, depois de 6 meses de estudo aprofundado, responderam a eles a essa falsa doutrina, que a lógica da redenção limitada, na lógica, a redenção é limitada, não é universal, é limitada. A redenção é particular e a expiação é limitada também, o que significa dizer que não é para todos. O que significa? Significa que o processo lógico da obra redentora, do sacrifício único de Cristo, tinha a intenção de salvar apenas os eleitos, aqueles que Deus escolheu de antemão, e verdadeiramente assegurou a salvação para eles, que também é chamado de resgate limitado. Entenderam? Quer dizer que é um número limitado dos salvos, aqueles que Yah designou antes da fundação do mundo. Não tem nada a ver com a salvação. A salvação não se adquire aqui, nesta vida, aqui na terra. A salvação já é determinada antes da fundação do mundo. Entendem? Então, o processo é lógico. A obra redentora, sacrifício único de Cristo, tinha a intenção de salvar apenas os eleitos. Enquanto que eles aqui diziam que é todos, aqui nós, no calvinismo, dissemos que não, é limitado. Ok? Não, a salvação não é para todos. É limitado aos eleitos de Elohim. Passamos para o quarto ponto. Enquanto eles aqui diziam que o pecador pode perder a salvação, não é? Como aqui está escrito, no quarto ponto, o pecador pode realmente resistir, aliás, ao Espírito Santo, pode resistir ao Espírito Santo, o que significa que a chamada o que significa que o homem
O Espírito Santo pode fazer tudo para levar o pecador à salvação. Mas, como o homem é livre, ele pode resistir ao chamado do Espírito Santo. Enquanto a isso, o que os calvinistas respondem? Os calvinistas respondem, nesse quarto ponto, a importância da graça irresistível ou chamado eficaz do Espírito Santo. Os calvinistas dizem, nós os calvinistas dizemos que nada é mais crucial que a graça irresistível ou a chamada eficaz do Espírito. Além do chamado exterior geral, que é feito a todos os que ouvem o Evangelho, o Espírito Santo emite somente aos eleitos um chamado interior especial que inevitavelmente os leva à salvação. Quer dizer que o Espírito Santo, e quando isso acontece, o homem não pode resistir. Quer dizer que o chamado do Espírito Santo ao eleito, o homem não pode dizer que eu decido se aceito ou não. Por isso é que se chama praticamente uma graça irresistível. O Espírito Santo chama a pessoa, dobra a pessoa, põe a pessoa de joelho perante Elohim e traz a pessoa aos fundamentos do Evangelho. Por quê? Porque essa pessoa já foi salva antecipadamente, antes da fundação do mundo. É conhecido, por isso é que o Espírito Santo, quando chama essa pessoa, a sua chamada é irresistível. Quer dizer que a pessoa não pode negar. Porque essa pessoa é conhecida, é um eleito. Entenderam? Ok, muito bem. Então, para não falarmos aqui muito, vamos para o quinto ponto. O quinto ponto eles dizem caindo da desgraça. Caindo da desgraça significa dizer o que para usar para o arminianismo? Significa dizer que aqueles que creem e são verdadeiramente salvos podem perder a salvação. É isso que vocês pregam nas vossas igrejas. Aquele que é salvo pode perder a salvação. Se ele fizer isso, fizer aquilo, não seguir a regra da igreja, não seguir a doutrina da igreja, então não pode ser salvo. É isso que todo o sistema religioso canta. Saiu da nossa igreja, perdeu a salvação. Por exemplo, como nós assim, que o Senhor nos revelou a graça e saímos dentro desses movimentos religiosos, carnais e humanos, né, que estão fundados nessas heresias da doutrina ou da teologia do arminianismo, que vem praticamente da igreja católica, não é? Então, quando você sai desse sistema religioso, sobretudo se você foste lá e que durante esse tempo a graça limitada de Deus realizou-se na tua vida, você conseguiu melhorar um pouco a tua vida, ou você conseguiu algo, transformou-se na sua vida, você era doente, ficou curado, tinha um problema que o problema ficou resolvido, então isso vai servir como isca para a igreja, pescar novas pessoas, mas também vai servir como âncora para a igreja praticamente cafricar a pessoa, falando assim brutalmente, cafricar a pessoa, e vai servir de chantagem para as pessoas não saírem dos movimentos da denominação em que ele se encontra. Isso e para intimidar a pessoa fora do ensinamento do inferno, do fogo do inferno, do Satanás, diabo que vai atacar, do demônio que vai atacar, não é? Todas essas babuzeiras inventadas para intimidar as pessoas, não é? Eles vão utilizar isto. Se você não seguir a doutrina da nossa igreja, você vai perder a salvação. E quem sai dessas igrejas, dessas panelas de bolso e do enriquecimento dos pastores, automaticamente é chamado de que perdeu a salvação. Até dão ordem na igreja. Se você lhe veja, não lhe cumprimenta. Quem lhe cumprimentar, o pecado vai passar nele.
E os analfabetos bíblicos, como o seu pastor também é um analfabeto bíblico que não compreende as escrituras, o que ele vai dizer? Vai dizer, como se estivéssemos ainda na lei, não é? Onde a lepra passa no outro. Então as pessoas vão ficar com medo. As pessoas vão ficar com medo. Há um ditão que diz, a escritura também diz, aquilo que o homem pensa é aquilo que vai acontecer. Então, de tanto você pensar, que o teu pastor disse, se você cumprimentar aquela pessoa vai acontecer o mal, todos os dias vai acontecer alguma coisa de mal, mas você não vê como grave. Mas no dia em que você cumprimentou aquela pessoa que a tua igreja te disse que não cumprimenta, porque senão vai te passar o pecado dele, o que vai acontecer? Aquele mesmo mal que te acontece todos os dias, que você nunca leva em conta, mas naquele dia em que você cumprimentou aquela pessoa que a tua igreja criou inimizade entre você e ele, por causa da carne, porque são igrejas humanistas, carnais e humanas, então você, naquele dia, aquele mal que te acontece vai acontecer de novo, o teu pensamento não vai em outro sítio, é aquilo que me falaram na igreja, se cumprimentar vai acontecer. E como muitos são ainda, temos muitos bebês espirituais, muitas pessoas inocentes também, não é? Levados pelo medo da religião, vais passar à frente para dizer, eu vim confessar, meu Deus, o pastor vai te dizer, tens que confessar isso na igreja para te orarem. Quando vai te dizer que tens que confessar na igreja para te orar, é para você intimidar também os outros a não fazer aquilo. É uma tática que esses indivíduos têm, não é? E você vai aparecer ali, vim confessar, é bom ouvir o que os nossos apóstolos falam. Esses apóstolos são apóstolos de Deus, têm espírito, Jesus está dentro deles. Quando você lhe vê, é mesmo Deus que você está a ver. Como a escritura falou e não sei mais quanto lá. Então, eles como falaram que não cumprimentam aquela pessoa que saiu da nossa igreja, eu me encontrei com ele assim por azar, nem foi até de propósito, lhe cumprimentei. Mas quando cheguei na minha casa, quando eu meti água de fungo no fogo, a água do fungo caiu, um pingo de água quente me tocou aqui e está a arder. E todo mundo vai bater palma. Estás a ver? Estás a ver? É bom ouvir o que os apóstolos falam, é bom ouvir o que os não sei mais quantos falam. Manipulação. Isso chama-se manipulação que os pastores utilizam, que esses líderes dessas igrejas utilizam para vos fazer vocês terem medo, ficarem aí dentro com medo de irem no inferno e perder a vida eterna. E continuam a ensinar baboseiras, continuam a ensinar essas doutrinas heréticas para vocês, e vocês, como muitos de vocês não sabem ler, dependem desses tais pastores, muitos de vocês são analfabetos, são ignorantes, né? Enfim, e acabam por se deixar levar, porque um dia vocês foram lá, tinha dor de cabeça, oraram sobre você, e a tua motivação de que eles trazem consigo a libertação fez com que você se sentisse curada, automaticamente você fica colado porque oraram, a tua dor de cabeça passou, e a partir daí você fica cego, tudo que eles te dizem, você diz amém. Por isso é que nós estamos a ver muitos deles a levarem as mulheres a engravidarem as irmãs que vêm na igreja, muitos deles a fazerem baboseiras. Há muitos vídeos aí que vocês estão a ver muitos a fazerem dentro das igrejas, com os crentes e etc. Essa brincadeira toda. Por quê? Porque eles conseguiram dotar praticamente os crentes, dominar psicologicamente os crentes com um evangelho de soberba, um evangelho carnal, porque como é carnal, serve para os homens, para as pessoas carnais que não têm o espírito de Yah dentro deles. Estão a compreender? Então, para essa mentira de que aquele que crê pode também perder a salvação, o que os calvinistas como eu, não é, responderam? Depois de 6 meses da reunião e 123 sessões de debate para responderem esses heréticos da doutrina e da teologia do arminianismo. Nesse quinto ponto, que eles dizem que o homem pode perder a salvação, nós no calvinismo dissemos que a salvação e a perseverança dos santos, a garantia da salvação. Quando eles dizem que pode perder, nós dissemos que não, a salvação é garantida. Por quê? Diz que a certeza da salvação implica que todos aqueles que foram escolhidos por Deus, redimidos por Cristo, e a quem foi dado a fé pelo Espírito Santo,
são eternamente salvos. São eternamente salvos. A salvação não se perde. Eles não perdem a salvação, porque a salvação deles já foi determinada antes da fundação do mundo. E Elohim lhes justificou através do sacrifício de Cristo. É através do seu sangue. Então o sacrifício de Cristo é eficaz para manter a salvação do eleito até o último dia em que ele fecha as vistas e entra na eternidade sem nenhuma condenação, porque Cristo foi condenado no lugar deles. Meus amados, eu termino por aqui e eu vos digo muito obrigado. Me desculpem, temos o sexto ponto. O sexto ponto, que é muito importante, no ensinamento da doutrina teologia do arminianismo, dizem que o evangelho é a soberania do homem. Por que eles dizem que é a soberania do homem? Eles dizem assim: a boa nova, ou a mensagem do evangelho, porque a boa nova é a mensagem do evangelho. Eu vejo aí uma igreja ali onde estavam, quando falam a boa nova, como se fosse uma coisa deles, uma coisa uma propriedade privada, individual da denominação deles. A boa nova, escuta aqui, diz que a boa nova, ou a mensagem do evangelho, que vocês pregam ali, não é que o homem pecador tem capacidade de escolher por si mesmo acreditar em Cristo e aceitá-lo como seu Salvador pessoal. Quer dizer que o evangelho do homem, pregado pelo arminianismo, na teologia arminianista, diz que a boa nova é que o homem pecador tem a capacidade de escolher para si mesmo, de acreditar em Cristo e aceitá-lo como seu Salvador pessoal. Quer dizer que é a capacidade do homem. E o que é que nós, no calvinismo, respondemos? Não é? O que é que nós respondemos através da teologia reformista do calvinismo, baseada sobre a graça soberana? Respondemos esse sexto ponto, que é o evangelho da soberania. O evangelho é a soberania de Yah, que está escrito Deus, já vos expliquei. Então, para explicar o quê? Para dizer que a mensagem do poder da graça soberana, o que nós pregamos a graça soberana, é uma boa notícia. Quando vocês falam boa nova, não falam boa notícia, hein? Para salvar os eleitos, e uma má notícia para os reprobos. Reprobos, sabe o que significa dizer? Os reprovados, os que não são eleitos. É uma boa notícia para os eleitos e uma má notícia para os reprobos. Por isso é que nós ensinamos as duas sementes, a semente dos escolhidos e dos não escolhidos. Diz o seguinte: os eleitos não aceitam Cristo ativamente, mas recebem Cristo passivamente. O Evangelho é uma espada de dois gumes, um para a vida eterna e o outro para a morte eterna. Deus é soberano na sua apresentação e no feito, aqui diz que é Deus, não é? O Evangelho é uma espada de dois gumes, um que dá a vida eterna e o outro que dá a morte eterna. O Evangelho é uma espada de dois gumes. Por isso é que vocês vejam que o símbolo do calvinismo ou do Evangelho da graça de Deus é representado por uma espada. Espada que tem dois gumes. Quer dizer que uma para a vida eterna e outra para a morte eterna.
Deus é soberano na apresentação e no feito da mensagem, e não o homem pecador. Deus é soberano e não o homem. E depois diz assim: a salvação é incondicional à fé, porque vem da predestinação antes da fundação do mundo. Entendeste? A salvação é incondicional à fé. É incondicional à fé. Quer dizer que a salvação não depende da fé. Não depende de você crer. Por quê? Porque vem da predestinação antes da fundação do mundo. Quer dizer que a salvação já tinha sido determinada para os eleitos antes da fundação do mundo. Então não vem da fé, de crer. Eu creio, por isso vou ser salvo. Não. Não é dependente do homem. Ok? Então, meus amados, eu termino por aqui. Eu vos digo muito obrigado por me terem seguido. E eu espero que o que nós ensinamos vai vos ajudar bastante para o enriquecimento espiritual e compreender os fundamentos dos ensinamentos, das teologias e da doutrina. Okay? Nós somos calvinistas porque somos reformistas, acreditamos na soberania de Elohim e acreditamos que tudo foi determinado por Elohim e nada surpreende a Elohim. Amém? Que a graça e paz esteja com todos vocês no nome de Yeshua HaMashiach. Até a próxima.